Vamos lá, vamos conversar um pouquinho primeiro aqui. Vamos quebrar alguns paradigmas. Normalmente, quando você vai assistir uma aula de processo civil, em geral, as aulas de processo civil elas são expositivas, né? O professor chega, ele começa a falar do código, e aí ele vai falando, por exemplo, elementos da ação. Aí ele fala partes, o que são partes, autor e réu, causa de pedir próxima e remota, 5 correntes, depois pedido, teoria da ação, teoria imanentista, teoria abstrata, teoria eclética, teoria da asserção, blá, blá, blá. Não, nem pensar. Essa foi a aula que eu sempre assisti e eu sempre odiei. Por quê? Porque eu assistia essa aula e chegava na prova e não acertava nada. Eu sabia todas as correntes, mas não sabia a resposta da prova. Tá, um outro padrão, que é até o padrão que a gente segue aqui no GE, é o padrão do quadro de aula, né? Mas que, inclusive, em processo civil, eu acho que isso tem um problema. Por que eu observo? O cara sabe todos os quadros de aula, mas se tu perguntar para ele onde está embargo de terceiro no código, ele não sabe te mostrar. Isso eu verifiquei ano passado, que caiu uma questão de embargo de terceiro no TRT-15, na prova de AJJ. E aí 2 alunas estavam comigo, que eram alunos que tinham o caderno em dia, tudo estudadinho, bonitinho. E aí a questão perguntava do 674 em diante, que é a parte de embargo de terceiro. E aí eu fui lá e elas perguntei para as duas, eu falei assim, essa questão aqui, vocês acertaram ou vocês erraram? Ah, eu errei. Eu falei, então tá bom, então mostra no código para mim aqui a resposta correta. As duas sequer sabiam abrir o código. Então, ou seja, qual o paradigma que a gente vai quebrar aqui agora? Processo civil é para estudar pelo código, é para abrir o código, e é para ler o código, e é para perder o medo do código. O quadro é mero acessório. Você não vai estudar processo civil pelos meus quadros de aula. Eu vou fazer quadro? Vou. Mas eu vou forçar você na marra a ler o código. Só que aí vamos lá. Se você fizer uma leitura do código sem entender nada do que está acontecendo ali, a tua capacidade de memorização vai ser mínima. Como é que eu vou melhorar a tua capacidade de memorização? Fazendo você entender o código. Então, eu quero que você entenda o código para fins de divergência doutrinária ou para decorar? Para decorar, só por causa disso. Porque ninguém veio para cá fazer pós-graduação em processo civil. Processo civil é uma disciplina um tanto técnica. O mesmo tesão e paixão que eu tenho para dar processo de trabalho, eu tenho para processo civil. Porque eu gosto, porque o negócio tem uma lógica, tem uma razão de ser, tem um desencadear lógico de processo. Só que o processo civil, ele tem muito mais divergências do que o processo de trabalho. Porque você tem muito mais processualistas civis do que processualistas do trabalho. E aí fica nessa discussão de 50 mil correntes e ficar falando de enunciado de fórum de processualista, pega uma questão de analista que cobrou enunciado de fórum de processualista. Se você achar, tu está aprovado em primeiro lugar no próximo concurso. Não, tu não vai achar. Porque não existe. Todas as questões de técnico, analista e concursos análogos, procuradoria de município pequeno, analista de, às vezes, tribunal de contas, não sei porque que cobra isso, nunca vi, cobrar processo civil. Quando cobra, é letra do código. E quando cobra uma doutrina, é um negocinho assim, que vai ali e para. Por exemplo, a gente vai ver, com a vigência do novo CPC, você tinha vários processos em curso, concorda comigo? Vamos lá. O novo CPC, assim como a CLT, ela conta o prazo em dias corridos ou dias úteis? Dias úteis. Antes era assim? Era dias o quê? Corridos. Pensa comigo. Então, os prazos que correram na vigência do CPC de 73, eles correram em dias corridos. Os prazos que correram na vigência do CPC de 2015, nos processos iniciados, correm em dias úteis. Tá, e se você tem um processo que está em curso, na troca do CPC 73 para o CPC de 2015, esse prazo automaticamente passa de dias corridos para dias úteis? Aqui a única coisa que você precisa saber é um negócio chamado isolamento de ato processual, que eu vou te explicar o que é e ponto final. Inclusive, eu vou te provar que, pós-CPC 2015, você tem 4 questões que cobraram isolamento de prazos processuais. Só uma questão de analista. Uma outra foi da Magistratura Federal, uma outra foi do MP e uma outra foi de Procuradoria. Então, caiu uma vez e é claro, né? Se é isolamento de ato processual, uma questão doutrinária, para cobrar em prova de analista, qual foi a banca? CESP. Mas assim, só cobrou o conceito da lei. Se você soubesse lá o artigo 14, tu já marcava a resposta. Não precisava entrar nas grandes polêmicas. Vou dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, o prazo começou na vigência do código anterior e correu durante o código anterior, beleza. Se o prazo inicia no código novo, ele corre conforme o código novo. O problema é o seguinte, se o prazo iniciou no código anterior e no meio do prazo veio o CPC 2015,
esse prazo automaticamente passa para dias úteis ou ele continua com dias corridos? Entendeu a minha pergunta? Vamos lá, um prazo de 15 dias. Sei lá, de apelação. Estava no código anterior, estava correndo direto. De repente veio novo CPC, vamos dizer que passaram 5 dias só. E agora fala, dias úteis. E aí, pula final de semana agora? Ou continua contando corrido? Aqui tem divergência. Aí eu vou entrar na divergência? Não. Porque a divergência cai em prova? Não, não cai. Então, o que eu já quero te adiantar? Essas aulas aqui, sabe qual vai ser o melhor público para mim? Calma, não estou te discriminando. Quem nunca estudou processo civil. Porque aí vai aprender exatamente como eu quero. Tem a galera que já estudou processo civil, que eu vou quebrar alguns paradigmas, vou te mostrar uma outra forma de estudar processo civil. Porque eu estou cansado de aluno que sabe quadro de aula, mas não sabe nada de código. Não adianta, tem que saber o código. E tem sempre na aula de processo civil um mini processualista. Sempre tem um mini processualista. Aquele cara que aprendeu 3 questões complexas de processo civil e se acha o doutor em processo civil. Mini processualista, para com essa vaidade boba que você não vai passar no concurso. Porque as suas vaidades não vão cair na prova. O que vai cair é a letra do código. Eu acho que vocês tiveram o RILU aqui semana passada, foi semana passada? Né? Ou retrasada? Cara, eu tenho certeza que o RILU deu para vocês o código. O código é o que cai na prova, velho. É o código. Vamos parar. Ó, vou dar uma... outra coisa que já vão me perguntar. Sobral qual livro? Mas nenhum. Mas nenhum de verdade. Vamos lá. Eu, particularmente, estudei por um monte. Quem eu gosto de estudar? Carlos Carpinella Bueno, Humberto Teodoro Júnior. Para mim, o grande Alexandre Câmara, que é desembargador do TJ do Rio. Para mim, ele é um cara fora da curva. Mas, por exemplo, se você pegar esse cara aqui, ó, que ele não me ouça, né? Deus pode. Daniel Assunção. Eu acho o livro ótimo. Você não passa da 3ª página desse livro. Se você pegar esse livro para ler, você não passa da 3ª página. Então, para que eu vou mandar você comprar um calhamaço desse? Se eu já estou fazendo a leitura do livro, se eu já estou filtrando o que tem de importante aqui para dar para você na prova. Tá, aí eu posso pegar outro aqui, do Maurício Cunha, que é juiz federal. Esse é mais condensado, mas também faltam algumas informações. Então não tem tudo que precisa. Ah, mas Sobral, e o livro do Mozart? É ótimo também. Mas afinal, qual livro eu uso? Nenhum, porque eu estou te avisando. Se você acompanhar as aulas, entender a letra do código, quando chegar nas questões, você vai me dizer se você precisa abrir algum livro. A questão está aqui no material exatamente para te provar isso. Que depois que você estudar o código e entender o que está escrito no código, você não vai precisar abrir livro algum. Combinado? Beleza? Tá bom. Aí, outro paradigma que eu vou quebrar aqui. O código, ele começa falando das normas fundamentais, né? Lá do artigo 1º ao 12, se eu não me engano. O que é muito comum aqui? A parte de normas fundamentais, gente, ela se conecta com vários dispositivos do código. Então, olha só a vida prática. São 12 artigos. 1º, 2º, parará, 11, 12. Cara, eu posso passar hoje, até amanhã, 5 horas da tarde, lendo esses 12 artigos e fazendo as conexões deles. Aí o teu estudo não anda. Porque a cada artigo você tem que fazer 40 remissões. Para com isso. Esse modelo é muito bonito teoricamente. Academicamente é lindo. Ele é ineficiente para concurso. Você vai ler comigo os 12 artigos. Alguns conceitos eu vou te dar de maneira bem incipiente. Por exemplo, jurisdição, ação, processo. E esses conceitos você vai aprofundar comigo ao longo do curso. Você não vai entender tudo de jurisdição hoje. Você vai entender o que é a base de jurisdição hoje. A base da ação, a base do processo, os pressupostos processuais, os elementos da ação. Isso você vai começar a entender hoje. E você vai amadurecer esse raciocínio ao longo de todo o curso aqui comigo. Então, a minha meta inicial é varrer os 12 artigos. Vai chegar uma hora, por exemplo, que eu vou chegar no artigo 12 contigo, que ele vai tratar do sistema de preferência, de julgamento, né? Que antigamente era obrigatório, agora é uma mera preferência. Aí ele vai falar, olha, segue a preferência pela ordem de conclusão, ou seja, o que entrar no gabinete do juiz, seguindo uma lógica do sistema. Vamos lá, eu sou o juizão aqui, vocês são servidores da secretaria. Cada um de vocês está trabalhando num processinho, certo? O processo está pronto para ser julgado. O que você, servidor aqui, ó, secretaria, gabinete do juiz, você vai fazer? Você vai fazer o famoso, vou abrir conclusão. O que é abrir conclusão? Tirar o processo da secretaria e mandar para onde? Para o gabinete para o juiz julgar. E qual vai ser a ordem lógica do juiz julgar? A ordem cronológica de entrada. A cada processo que entra, o juiz julga naquela ordem. Isso para evitar o quê, gente? Favorecimento. Ah, é o processo do meu amiguinho, vou julgar esse aqui primeiro. Ou como o juiz faz,
Vem lá o processo, simplesinho, reclamação de vizinho, dano moral, esse eu julgo. Vem uma ação civil pública em face da Vale por Brumadinho, 40 volumes. Ah, esse não, esse eu vou botar no canto aqui, meu irmão. Deixa aparecer um substituto aqui que depois eu julgo esse negócio. Então, a lógica da entrada cronológica é exatamente para você observar essa ordem. Só que também essa observância de ordem, ela pode gerar alguns problemas. E a lei criou algumas exceções, onde você não observa a ordem cronológica. E tem várias exceções. E várias exceções que eu não tenho como te explicar agora. Por exemplo, o incidente de resolução de demanda repetitiva. Eu vou passar uma aula inteira para te explicar isso. Aí imagina, eu vou abrir uma remissão do 12, aí vou ficar até amanhã explicando uma remissão do 12. Não, filho, eu vou falar assim, olha, decora essa porra aqui agora, tá? Aprende aqui assim. Depois, ao longo do curso, você vai aprender comigo exatamente como é que é. Então, de novo, minha meta inicial contigo é varrer os 12 primeiros artigos. Depois que eu varrer os 12 artigos, eu vou cantar contigo os 12 artigos. Fizemos 12 artigos, vamos para as questões e vamos testar. Seguiu, deu certo? 13, 14, 15, vamos embora, vamos para o próximo. 16, 17, 18 e assim por diante. Tá entendido o método? Beleza? Ok? Então vamos lá.